a testosterona do mundo dos animes. Quem acompanha anime desde muito tempo, assim como eu, sabe muito bem o quanto eles mudam de um tempo para cá. E é impressionante o quanto eles mudam de acordo com cada geração. E sempre surgindo cada anime único e mais incrível que o outro. Mas a verdade é que é uma coisa extremamente importante, acabou se perdendo enquanto essas obras foram surgindo cada vez mais, que é testosterona. Não é literalmente, nossa, homens musculosos, cheios de marra, que nem eram os animes antigamente. Mesmo que isso seja algo que faz bastante falta nos animes atuais. Mas é sobre cada vez mais o brilho e a individualidade de algo novo sumiu completamente. Pra você ter ideia, o último anime que lançou, que tá ficando famoso ultimamente, é um anime sobre uma gata fumante e completamente nojento. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, minhas capivarinhas. Então já deixa o like e se inscreve pro canal bater a meta de até 5.000 inscritos até o fim do ano. Eu conto com vocês. E primeiro vamos falar sobre a antiga geração. E os animes do passado eram as melhores coisas que já foram criadas neste belo mundo. E não só criaram novas culturas, mas também mudaram o mundo pop e transcenderam a forma de como é contar uma história. E seja sobre um garoto rejeitado pela própria vila que guarda um demônio dentro de si, cavaleiros destinados a proteger uma deusa grega, um garoto que vê espíritos e um menino que vem de outro planeta e aprendeu artes marciais. Cada obra da antiga geração tinha cada coisa linda para contar. Cada lição aprendida, mesmo da forma mais simples, era algo lindo. E cenas que mesmo que não parecem acrescentar nada em sua história, ainda assim era muito bom, pois tinha significado. Como na cena do Majin Buu curando a cegueira de um menino cego apenas para fazê-lo sentir pavor, mas o que ele sentiu foi totalmente ao contrário. E parece-me que as obras do passado não tinham nenhum medo de parar a linha cronológica da história por um momento para contar o que o autor quer, seja trazendo um episódio totalmente fora de contexto, ou só para mostrar o protagonista aproveitando com sua família ou coisas mundanas, por exemplo. E ao contrário, é que todos pensam, eu não acho que filler seja um problema para os animes. Mesmo sabendo que é chato estar assistindo a lore principal de alguma obra e do nada ser interrompido por um episódio fora de contexto. Mas ainda assim tem fillers que agregam em alguma coisa. Não só para a história principal, mas para os personagens também. Pois o autor quis entregar alguma mensagem através daquilo. E claro que não é só lições ou ensinamentos que os antigos animes eram bons, mas também eles eram o próprio significado de aura. Não tem como falar dos animes antigos sem falar da aura que todos eles tinham. E não tenho dúvidas de ver que até hoje eles protagonizam as melhores lutas que eu já vi em um anime. Principalmente Dragon Ball. Na saga Namekusei eu ficava com olhos vidrados aí na tela, apenas vendo o Goku em Super Saiyajin humilhando o Freeza de todas as formas. E passei longos episódios apenas vendo aquela batalha. E sem dúvidas está na minha lista de melhores batalhas que eu já vi em um anime. Eu tô falando sério. Assim como o Ichigo e o Kyoha também foi uma luta incrível de assistir. E as batalhas do Naruto, que é claro, a melhor luta do clássico foi do Rock Lee vs Gaara. Não tem como não gostar daquilo. Não tem como. E todos os personagens, sem exceção, tinham uma aura incrível. Inclusive muito bem coreografadas, ainda mais naquela época que nem sequer existia 3D e CGI para animar. E tudo aquilo foi feito à mão e a cada frame. O auge dos animes foi realmente naquela época. Ainda mais o quanto os personagens tinham uma marra absurda. Sério, dá pra ver a diferença entre o quanto o Goku mudou do Z para o Super. Mesmo que o Goku do Z ainda fosse bobo, ele ainda conseguia ser sério em alguns momentos. E como na saga Freeza e na saga Buu, que ele simplesmente ameaçou em mandar de Vasco o Kaioshin se ele não saísse da frente do Vegeta. E claro, tem as diferenças do corpo, que é extremamente importante. Goku, Naruto e Ichigo tinham as melhores auras que poderiam ter um anime. Uma coisa que infelizmente se perdeu totalmente. Assim como seus designs de personagens, uma coisa que deixa marcado por gerações. É como os trajes e o cabelo do Goku, e o cabelo do Naruto e seus famosos olhos azuis. E claro, tem muitos outros. Mas agora, nessa geração, tudo se perdeu. Parece que estamos de frente para uma geração perdida, e que não consegue causar o mesmo impacto que nem foi com a geração passada, com histórias cada vez mais rasas e básicas, assim como foi com Kimetsu, e que começou bem e acabou pior ainda. Histórias e desenvolvimento de personagens ficando cada vez mais de lado, e na última vez que vi uma obra que realmente causou e ainda vai causar impacto no futuro é Jujutsu Kaisen. Não só pela mapa ser uma empresa incrível que sabe fazer um anime extremamente bem feito, e o que o autor fez em certas cenas foi extremamente bem feito. Sim, não tem como comparar Jujutsu Kaisen com os animes antigos, desde seus visuais, que é um pouco básico até demais. Personagens que não tem músculo nenhum, sendo tudo magrelo, tirando Toji e a Maki. E um sistema de poder interessante, e ainda assim a história que foi contada foi muito bem feita. Principalmente o flashback do Gojo e do Geto, que pra mim essa cena tem o melhor diálogo do anime todo. Mas infelizmente isso não pode se encaixar com nenhum anime atual. E recentemente as coisas têm sido tão básicas, com animes cada vez mais sem propósito nenhum. Um anime que acabou de lançar, que é uma gata que fuma, que simplesmente toda essa obra é
resumida a apenas fetiche puro. E sério, é um anime completamente nojento esse propósito algum. E tem gente que ainda defende essa bomba que você chama de anime, falando que é extremamente engraçado. Mas obviamente que isso não se encaixa em todos os animes que lançaram até hoje, pois sei muito bem que tem muitas obras boas que são espalhadas por aí, seja eles shonen, seinen ou até simples anime de romance. Eu até comentei sobre como os shonen estão morrendo hoje em dia comparado com a geração atual, por sinal vale muito a pena você ir conferir. E sim, nenhum anime dessa geração vai trazer de volta o que uma obra do passado já trouxe, mas isso até que é bom, pois as memórias de como as obras eram feitas naquela época devem ficar por lá. Por cada vez que surgem mais obras e animes, mais única a geração vai ficando. É assim como a geração que tivemos Jujutsu, Kimetsu, Boku no Hero vai ser totalmente diferente de uma geração que ainda virá e que será totalmente diferente dessa passada. E sim, a testosterona dos animes ainda existe, mas de forma diferente. E você pode ganhar toda essa testosterona vendo os links na descrição, como as figures e mangás da antiga geração. E tenho certeza que você não vai se arrepender, além de apoiar o canal. E veja esse vídeo aqui, ainda mais se você gosta de sistema de poderes. E muito obrigado por chegar até aqui. Eu sou o Lemex e até